Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Assumindo a tribuna, doutor Tiago Rafael Vieira, que disporá do tempo regimental de 5 minutos. Som? Estão me ouvindo? Sim. Ok, obrigado, ministro. Excelentíssimo senhor presidente desta Suprema Corte, doutor Luiz Fux, em seu nome eu cumprimento todos os demais membros e todos que nos acompanham nesta tarde. O tempo é curto, então vou ser breve em alguns conceitos, mas gostaria de trazer um pouquinho o conceito da liberdade religiosa, que se caracteriza como uma liberdade pública, individual e coletiva, de expressar e viver de acordo com um conjunto de valores da crença confessada pelo fiel. Enquanto a liberdade de crença é aquela liberdade individual, de fórum íntimo, residente no coração e na razão de cada fiel. A liberdade religiosa é a liberdade meio para que a liberdade de crença possa ser exercida e efetivada de forma plena. Confessar uma fé é fazê-la com um outro, em qualquer religião, inclusive no cristianismo. Ser cristão consiste, antes de tudo, em fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. A grande verdade é que os cultos e as missas formam, sim, ao contrário do que o douto procurador do Estado de São Paulo disse, o núcleo essencial da liberdade religiosa para os cristãos. Impedi-los é atingir a liberdade em sua natureza. A maioria das liturgias e sacramentos cristãos são realizados no templo. Sempre foi assim, desde o início da igreja. Como ensina Bobbio, a liberdade religiosa exige uma prestação negativa do Estado. No dizer de Isaiah Berlin, trata-se de uma liberdade negativa, estar livre de embaraços, de interferências do Estado e de outros atores. O fiel é livre para ter a sua crença, professá-la e viver de acordo com os seus dogmas, e não com o que o Estado diz. Não é o Estado ou algum ator da sociedade que ordena se um fiel deve rezar ou orar dentro de sua casa ou pela internet. O fiel que escolhe seus dogmas e ele que decide onde ele deve orar ou rezar. Entretanto, vivemos em um tempo sombrio, quiçá o pior da história brasileira. Neste contexto, precisamos lembrar do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que diz no seu artigo 18, item 3, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas às limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a saúde. Nenhuma liberdade absoluta. E o pacto é claro, mas diz, são permitidas apenas as limitações que se façam necessárias para proteger a saúde. As medidas restritivas são necessárias, contudo, devem ser proporcionais e adequadas. Um direito fundamental não pode ser restringido ao ponto de retirar o mínimo de eficácia. Deve haver limites às limitações. Em situações de necessárias restrições de direito fundamental, seu conteúdo essencial deve ser preservado, sob pena do próprio direito deixar de existir. E o conteúdo essencial e o núcleo inviolável da liberdade religiosa é a liberdade de culto. Proibir a liberdade de culto é negar a preservação do seu conteúdo essencial. Importante dizer que os fiéis não querem aglomerar, mas eles querem viver a sua experiência litúrgica em um Estado que é essencialmente laico. Não existe uma tensão entre saúde e liberdade religiosa. A maioria ampla dos estados está permitindo a liberdade de culto, que varia de 10% a 30%. Podemos traçar um paralelo com o transporte público. As pessoas deslocam de ônibus, o ônibus está restringido em 50%. Por que o culto não pode ser restringido em 1/4, se o ônibus é muito menor que a nave de um templo?
A pandemia não pode ser elevada à categoria de poder constituinte originário, ministros. O Estado constitucional se caracteriza pelo império da lei, mas submetido aos direitos fundamentais, que é a sua última ratio. A manutenção dos direitos fundamentais, mesmo que minimamente, é essencial para a pacificação social, sobretudo diante do espectro da morte. Para terminar, lembremos que as Supremas Cortes dos Estados Unidos, da França, da Suíça, da Escócia, do Chile, já decidiram que a liberdade de culto não pode ser proibida. Termino citando Agostinho de Hipona, abre aspas, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Ministros, muito obrigado.